Olá, seja bem-vindo a mais um Despertando na Palavra. A melhor maneira de você começar o seu dia. Nós estamos numa série de 40 dias dentro do livro de Provérbios, chamada Conselhos Divinos Inesquecíveis para a Vida Diária. Vamos para a palavra? Nosso texto de hoje, ele está em Provérbios, capítulo 1, verso 20 ao 22, que diz assim: A sabedoria clama em alta voz nas ruas, ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas das ruas barulhentas, ela clama nas portas da cidade, faz o seu discurso. Até quando vocês inexperientes irão contentar-se com a sua inexperiência? Até quando vocês zombadores terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Quero falar com você nesse dia sobre os dois tipos de aprendizado. Você já ouviu aquelas pessoas que justificam os seus erros do presente por causa dos erros que os seus pais tiveram com eles no passado? Aquelas pessoas que falam bem assim: ah, mas você não sabe o pai que eu tive. Ah, mas se eu tivesse tido uma mãe que se importava comigo, com certeza eu não seria essa pessoa que eu sou hoje. Ah, se eu tivesse tido a oportunidade de ter pais que me criassem nos caminhos do Senhor, com certeza minhas escolhas seriam diferentes. Bom, eu não sei você, mas eu já ouvi muita gente falar sobre isso. Que se os pais fossem diferentes, essa pessoa também seria diferente. Bom, a gente sabe que o passado de alguém pode influenciar no seu presente, mas nunca pode ser determinante. O nosso passado, ele pode até deixar marcas em nós no presente, mas ele não pode ser determinante para o nosso futuro. E no final, a gente sabe que na prática não é bem assim que funciona. Eu acredito que você conhece pelo menos uma pessoa que, se fosse olhar para a sua origem, era uma pessoa que tinha tudo para dar errado. Uma pessoa que cresceu num lar destruído, uma pessoa que talvez nem conheceu a sua mãe ou nem conheceu o seu pai, mas é uma pessoa de bem, é uma pessoa que tem constituído família, é um bom cidadão, é alguém que quando você olha, você vê que essa pessoa conseguiu dar um novo rumo para a sua vida, independente das marcas que foram deixadas pelo passado. O contrário também é verdade. Talvez você conhece pessoas que também tinham tudo para dar certo, um lar estruturado, mas mesmo assim essas pessoas tomaram decisões erradas. Então, no final das contas, não é o meu passado que determina o meu futuro, mas sim o que eu faço com ele. Eu posso simplesmente ressignificá-lo ou eu posso usá-lo como uma justificativa para os meus erros. Bom, em Provérbios, no capítulo 1, do verso 8 ao 19, que foi o assunto que nós tratamos no nosso episódio anterior, nós apresentamos ali o conselho de um pai e de uma mãe para o seu filho amado. Eu posso até imaginar, sabe, esse pai e essa mãe conversando, falando que estavam preocupados com o seu filho, com as pessoas que estavam se aproximando dele. E aí, de repente, no jantar, a família está sentada, reunida, participando de uma boa refeição. E depois da refeição, os pais chamam o filho para mais perto e começam a aconselhá-lo. É exatamente essa imagem que eu consigo ter quando eu leio Provérbios capítulo 1, do verso 9 ao 19. O pai e a mãe sentado com o filho, dando a ele conselhos sobre com que tipo de pessoas ele não deveria andar. E aí talvez você olha para essa imagem, você olha para esse texto e você fala bem assim: poxa,
Se eu tivesse pais assim, que se preocupassem comigo, com certeza eu teria evitado muitos erros. Bom, e isso pode até ser verdade. Só que Provérbios capítulo 1, verso 20 ao 22, mostra pra gente que a sabedoria, ela clama em todos os lugares, não apenas na casa dos pais sábios. Ou seja, a sabedoria, ela não está restrita a um grupo de pessoas. Por isso que eu disse que eu quero falar com você sobre duas formas de aprendizado. Uma delas é através de conselhos. A outra é através da observação. Como assim observação? Observando os acertos e os erros das pessoas que estão à nossa volta. Como o próprio texto diz no verso 20 e 21, a sabedoria, ela está em toda parte. Ela está na praça pública, ela está na rua, ela está nas praias, ou seja, em todo lugar há uma oportunidade de aprender alguma coisa. Não existe lugar nesse mundo que não seja um ótimo lugar para quem quer aprender, tirar grandes lições para a sua vida. Olha ao seu redor. Você com certeza tem exemplos do que não fazer e tem exemplos também do que fazer. É por isso que Provérbios diz que a sabedoria ela está gritando nas ruas. Por quê? Porque todos precisam de sabedoria. Por que todos precisam de sabedoria? Porque ninguém nasce sábio. E essa é a pergunta, o questionamento que a própria sabedoria faz aqui no verso 22. Reparem na expressão, até quando? Até quando? Até quando? Ou seja, ninguém nasce sábio. Todos nós nascemos inexperientes, todos nós nascemos zombadores, todos nós nascemos tolos. Agora, uma coisa é você nascer tolo, inexperiente e zombador. Agora, continuar sendo um tolo, um inexperiente, um zombador, aí é uma questão de escolha. Então, guarde isso no seu coração. Receber conselhos não é a única forma de adquirir sabedoria. Você pode adquirir sabedoria através da observação. Observe quem está perto de você. Com certeza, você vai tirar muitas lições do que fazer e do que não fazer. E no final, nenhum de nós terá justificativa para os erros que nós cometemos. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Bruno Félix. Lembre-se, você não está sozinho.